Todos nós já passamos por isso, visitando sua loja de ferragens local como uma criança em uma loja de doces. Você chega à seção de parafusos a granel e é simplesmente dominado pela empolgação. Como você poderia escolher apenas um tipo de parafuso? Uau, olhe todos esses parafusos, incrível! Você tem sensuais parafusos de fenda, barulhentos Robertsons, brincalhões Phillips. Ah, e olhe este aqui, um parafuso sextavado, seu polígono safado. Em sua empolgação, você pega o maior saco que consegue encontrar e realiza seus sonhos de infância de comprar 2 de cada tipo de parafuso. A mamãe não pode te impedir agora. Você chega em casa com a alegria de um cordeiro na primavera. Oh, a montagem que te espera! Que alegria! Então, para seu horror, você abre sua caixa de ferramentas e descobre que só tem uma chave de fenda chata e gorda que nem sequer cabe nos parafusos de fenda que você comprou. Sua vida é uma mentira. Você passou a vida estudando teoria e nunca aprendeu a aplicação prática. Você não é um engenheiro de verdade. Calma, vai ficar tudo bem. Seque essas lágrimas de crise existencial. Nós vamos aprender para que servem todos esses parafusos e como eles surgiram. O humilde parafuso é uma tecnologia tão antiga que não podemos determinar facilmente quem o inventou primeiro. História dos parafusos, mas a resposta, até onde sabemos, é Arquimedes, que usou a capacidade do parafuso helicoidal de transformar movimento rotacional em força linear para bombear água, embora ele provavelmente tenha roubado a ideia dos egípcios. Você pode imaginar como um parafuso funciona de forma bastante simples, visualizando a seção transversal na parte inferior. Esta parte é essencialmente uma cunha, e quando você força uma cunha sob algo, ela o levantará. Esta forma de cunha espirala por todo o parafuso, permitindo que essa força seja aplicada ao longo de todo o comprimento do parafuso. Essa ideia foi usada por séculos para bombear água, cavar buracos e para prensar as uvas pra caramba para fazer vinho. Então, alguma pessoa desconhecida teve uma ideia brilhante. Se pudermos aplicar uma força oposta, poderíamos criar compressão para manter 2 partes juntas. E então, alguém meteu uma cabeça em um desses parafusos que pressionaria para baixo enquanto as roscas puxavam para cima, criando um fixador incrivelmente útil. Essa ideia não decolou de verdade até que um método de fabricação em massa surgiu em 1797, quando Henry Moseley inventou este torno de corte de metal que permitiu o corte consistente e preciso de roscas de parafuso. Ele até estabeleceu uma geometria de rosca de parafuso padrão para sua oficina e cortou todas as suas porcas e parafusos para se ajustarem a essas roscas. E assim o caos começou. Várias décadas de padrões diferentes resultaram em dores de cabeça muito piores do que sua irritação com um novo celular não caber na sua antiga base de carregamento. Talvez a maior incompatibilidade notável tenha ocorrido durante o Grande Incêndio de Boston de 1872, quando os corpos de bombeiros de regiões vizinhas chegaram para ajudar, apenas para descobrir que suas mangueiras de incêndio não se encaixavam nos hidrantes de Boston. A maior parte do mundo agora aceitou as roscas métricas ISO como padrão, embora um país ainda esteja se apegando à polegada como a unidade de medida padrão, uma medida que foi legalmente definida como o comprimento de 3 grãos de cevada secos e redondos colocados ponta a ponta no sentido do comprimento, por 8 séculos até ser redefinida como 25,4 milímetros, porque, como todos sabemos, o melhor da classe é sempre definido pelo segundo melhor, mas eu divago. Agora podemos geralmente confiar que uma porca e um parafuso com os mesmos diâmetros se encaixarão, mesmo ao misturar unidades de liberdade e métricas. Mas qual é a história com todas essas diferentes cabeças de parafuso? Por que não podemos simplesmente concordar em um formato para não precisarmos de uma caixa de ferramentas cheia de chaves de fenda? A simples cabeça de parafuso de fenda foi provavelmente o primeiro tipo usado, pois é fácil e barato de fabricar com uma ferramenta de corte, mas é um design muito ruim para qualquer coisa além de aparafusar manualmente em madeira. As chaves de fenda podem escapar pelas laterais e você pode girar o parafuso fora de seu eixo central, o que faz com que ele entre no material em um ângulo. Isso não era aceitável para métodos de produção em massa, que, como exploramos anteriormente, precisavam de um método de produção à prova de falhas. Então, Peter Limburner Robertson projetou um processo de fabricação para esta cabeça de parafuso de ponta quadrada, que foi desenhada para ser apertada fácil e rapidamente, sem perigo da chave de fenda escapar e danificar o parafuso ou a peça de trabalho. Henry Ford, 700 desses danados foram usados no modelo T, e isso economizou a Henry Ford cerca de 2 horas de tempo de fabricação em cada veículo.
Henry Ford ficou tão feliz com o design que queria licenciá-lo e fabricá-los ele mesmo, para garantir que teria um fornecimento confiável e constante do fixador. Mas Robertson não estava nessa de ganhar dinheiro e disse não. Ele continuou fazendo isso com outros fabricantes por alguma razão bizarra. E assim entrou em cena Henry Phillips, com seu irritante design de parafuso. Ele licenciou o design para Henry Ford e muitas outras pessoas. Este design de cruz cônica permitiu que uma única chave de fenda se encaixasse em parafusos de vários tamanhos. Era autocentrante e foi desenhado para fazer a chave de fenda escapar da ranhura a um certo torque, e assim impedir que os trabalhadores o apertassem demais e danificassem a chave de fenda ou a peça de trabalho. Henry Phillips. Ele também impede que você tire a coisa bendita de uma peça de trabalho com até a mesma gota de ferrugem. Em 1939, este design foi licenciado para quase todos os fabricantes de automóveis, aviões e ferrovias nos Estados Unidos, bem a tempo para o boom da manufatura criado pela Segunda Guerra Mundial. Com o ato de empréstimo e arrendamento, muitos designs americanos foram vendidos a seus aliados, e assim o design do parafuso se espalhou ainda mais. Agora que a maioria das chaves de fenda pode limitar o torque automaticamente, o design Phillips é basicamente só um saco. Então outros designs vieram à tona em anos mais recentes, especificamente desenhados para parar aquele escorrego chamado come-out, como parafusos sextavados e parafusos Torx. Parafusos sextavados versus Torque. Vamos comparar estes dois tipos de parafuso para ver como seu design surgiu. Estes dois parafusos têm a mesma ferramenta. Ambos têm 6 pontos de contato entre o parafuso e a ferramenta. No entanto, podemos ver que quando giramos nossa ferramenta sextavada, ela entra em contato com o parafuso em um raio maior, permitindo que aplique mais torque com a mesma força. Mas o plano de contato não é perpendicular ao círculo, e isso significa que parte da força da rotação da chave de fenda está sendo aplicada radialmente para fora do parafuso, o que pode danificar ambas as ferramentas. Com a cabeça de parafuso Torx, o ângulo de contato é quase perpendicular, o que significa que pode aplicar mais torque sem medo de danificar o parafuso. Mas, ironicamente, embora este seja um ótimo design de cabeça de parafuso, ele foi desenhado para não ser usado pela população em geral. Foi usado no primeiro computador pessoal da Apple para tornar mais difícil para o cara comum com uma chave de fenda Phillips abrir a máquina. Mas, graças ao seu design, os parafusos Torx começaram a proliferar e mais pessoas tinham a ferramenta correta para soltá-lo. Então, alguém decidiu colocar um pino no meio para tornar ele ainda mais difícil, trazendo-nos a uma era em que o nosso direito a reparo é questionado e muitos designs de parafusos aleatórios surgiram para tornar mais difícil para nós desmontarmos nossos gadgets. Por quê? Porque dane-se, é por isso. Agradecemos por assistir. Não se esqueça, vídeos toda segunda e sexta. Até breve.